Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos informações aqui importantes sobre Pedro, né, que pode começar como titular diante do Grêmio. Lembrando que o jogo é fora de casa, jogo muito complicado, difícil. 5 horas da tarde, domingo, Grêmio e Flamengo, direto da Arena do Grêmio. Temos informações aqui do bastidores envolvendo o Wesley, né, mais um escândalo aí. Informações importantes também sobre o Flamengo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Crédito, direitos autorais, troca de passe, Sport TV. Vamos ver aqui o Felipe Melo, né, defendendo o Felipe Luiz, aí o trabalho do Felipe Luiz e informações importantes também. Vamos pro vídeo. Responsabilidade para si desnecessária, porque ao perder esse jogo, nós temos que pensar que o Flamengo agora vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre. E se você perde mais um jogo, está instalada a crise. Se é vexame, se é desastre, eu acho que é questão de semântica. Eu usei termos de Sim, é questão, eu até falei com os amigos hoje, é questão de semântica. semântica. Eu acho o resultado vexatório. Um time... É um desastre. É um desastre. Eu acho o resultado horrível, péssimo. Eu acho que vergonha, quando você bota uma bola na trave, é que você se importou com o resultado. Vergonha, para mim, é quando o time não se importa com o resultado. Perfeito. Entendeu? Vontade não faltou ao Flamengo. Sim. Não faltou. Não foi um time sem vergonha, não foi um time sem vontade, longe disso. Foi um time incompetente. Sim. O Flamengo foi muito incompetente ontem. Estamos afinados. E eu assim, acho que é um bom debate, porque falar depois do jogo fica até simples. Eu vejo muita gente, todo mundo que me parou hoje falou, não podia poupar na Libertadores. Devia poupar. Então, quando saiu a escalação, eu achei correto poupar ontem. Eu falei, cara, acho que faz todo sentido. Pensando na semana do Flamengo, jogou contra o Vitória fora, jogou fora de casa semana passada na Venezuela, deslocamento grande, jogou em Salvador, tinha o Maracanã e vai jogar contra o Grêmio agora, no fim de semana. Então, assim, para mim fazia todo sentido. Até porque, como o Flamengo anunciou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, e olhando assim os compromissos... E olhando até por coerência lógica, que a gente falou do Vasco, que a gente condenou o Vasco ter poupado contra o Corinthians e ter entrado com força máxima contra times modestos, por lógica, raciocínio lógico, eu achava que o Flamengo tinha todas as condições de descansar alguns jogadores, levar para o banco, como fez o Felipe, e descansar naquele que, em tese, deveria ser o compromisso mais simples da semana, em casa, contra um time tão modesto. Mas, o Rizek, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu não acredito nessa história de prioridade, viu, sinceramente. Essa frase, o brasileiro é prioridade, é uma frase, para mim, da boca para fora. Eu acredito. Você sabe por que eu não acredito? Pelo seguinte, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam na Europa. Essa frase é do Boto, né, de um dirigente europeu. Lá é assim mesmo. Né? Lá, campeonato é, assim, aqui, o melhor. Liga dos Campeões aqui, campeonato aqui e Copas lá embaixo. É outra história. No Brasil, o mata-mata tem grande peso. O torcedor adora mata-mata no Brasil, porque é a chance, às vezes, de ter uma taça mais rápido. Né? O campeonato dá trabalho. O campeonato dá muito trabalho, tem que 38 rodadas e... Não. Então, eu acho que essa frase é uma frase para dizer, sim, a gente está valorizando o brasileiro. Porque quando chegar na hora de um jogo eliminatório de Libertadores e um jogo do brasileiro logo na sequência, onde é que o técnico vai escalar? Vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo? Não vai escalar no brasileiro. Então, mas é justamente isso que o Flamengo se propôs a mudar esse ano. Não, ele se propôs não, ele está dizendo que vai mudar. Eu não acredito. Ontem foi um exemplo disso. Eu acredito. O Felipe está fazendo sistematicamente troca de jogadores em todos os torneios, brasileiro também. Também é uma questão de semântica. Então é um rodízio. Já foi assim no estadual, por isso que acho que essa questão isso. Acho que a questão da prioridade do Flamengo também é uma questão de semântica. Eu acho que eles estão colocando o brasileiro ao lado da Libertadores. Quando eles falam de prioridade do brasileiro, é em relação à Copa do Brasil. Também duvido, entre ganhar a Liga e a Copa do Brasil, eles querem ganhar o brasileiro. Deixa eu dar a minha leitura e de quem já conversou com o Boto e o Felipe sobre o tema. Essa é uma gestão que veio para ser diferente da gestão anterior, certo? A gestão anterior do Landim, super vitoriosa, tinha claramente como prioridade as Copas. Claramente, tanto que no ano passado o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro e foi com o time reserva encarar o São Paulo porque ele tinha o Palmeiras na Copa do Brasil. Então ele optou por ter força máxima contra o Palmeiras no jogo da ida da Copa do Brasil e foi com o time reserva contra o São Paulo, perdeu o jogo, inclusive, no Morumbi 1-0.
Eles tiveram, não sei se vocês se vão se recordar daquele episódio das datas da Copa do Brasil, logo depois da data FIFA. O Flamengo escolheu jogar com força máxima a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA. Então era uma política do clube priorizar as Copas. E uma ala queixosa da torcida e da comunidade rubro-negra entendia que aquilo estava errado. Que quando você tem o melhor elenco da América do Sul, você tem que se esforçar para ganhar a competição em que o melhor elenco prevalece, que são os pontos corridos. E as Copas têm um quê de imprevisibilidade, você pode cair num escorregão de um jogador, num pênalti perdido, num erro de arbitragem, então que pela lógica você deve investir no Campeonato Brasileiro e levar as Copas da melhor maneira possível. E eu acho isso correto, no meu entendimento. O racional é bonito, eu acho correto, a vida real é outra. Porque eu acho que o Flamengo, nos pontos corridos, ele está muito abaixo do que pode nos últimos anos. Eu queria trazer um debate abaixo. aqui. É realmente o Flamengo, porque durante muito tempo, sempre debatemos aqui, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil? Porque se é o melhor elenco do Brasil, tem que demonstrar nesse momento. É ao sair um jogador, na entrada de um outro atleta, e não deixar cair o time. E ontem nós vimos um time muito abaixo daquilo que o Flamengo pode fazer. Quando os titulares entraram, Felipe, mudou. Piorou. Não, você achou que piorou? Eu achei, porque, de no fato, segundo tempo, né? Porque, de fato, eu achei um Córdoba assim que me surpreendeu muito. Um primeiro tempo que, às vezes, eles não marcavam em linha alta, eles faziam pressão alta no Flamengo. O Flamengo não conseguiu sair jogando no início do jogo. Aí eu falei, pô, isso é uma estratégia do treinador deles. No segundo tempo, foi o que nós esperávamos. Eles baixaram a linha completamente, eram dois caras rápidos, principalmente o da direita, muito rápido, que perdeu a oportunidade de fazer o 3-0, que entrou cara a cara e foi... Chutou fraco. Foi chutar por cima do goleiro. Mas eles ficaram com a linha muito baixa. Então, com a entrada desses atletas, obviamente que eles empurraram mais ainda o central para trás. Mas já era de se esperar. Por isso que eu achei que melhorou um pouco, porque os caras era só ataque. Mas assim mesmo eles tiveram muito contra-ataque. Exatamente. Muito contra-ataque. Mas o Felipe falou isso. O Felipe deu uma entrevista e falou assim, eu coloquei um monte de atacante, né, e acabou que nós tivemos contra-ataque. Mas eu não achei assim, aquela riqueza de ideias para atacar que nós estamos acostumados a ver do Flamengo. E você tocou num ponto que eu acho que essa é a grande discussão. Para mim não é poupar ou não poupar, se você tem o melhor elenco da América do Sul, poupar 3 jogadores deveria ser mais do que suficiente para em casa ganhar do Central Córdoba. E, na verdade, o que eu estou vendo é que o elenco do Flamengo, que é muito bom, ele tem, para mim, tem uma limitação clara ali, cara. Eu acho que a alternativa de meio... Ele tem meio assim... O Flamengo tem muitos jogadores. O Pedro é hoje o único goleador, e ele está voltando de lesão. Está claro que o Juninho não é um jogador que vai te entregar muitos gols na temporada. Está claro que o Bruno Henrique, que fazia muitos gols ao lado do Gabigol, como a referência, também não vai te entregar a quantidade de gols absurda na temporada. Então, se você se propõe a ter, pelo seu nível de investimento, o melhor elenco da América do Sul, eu acho que está claro que para um time que está com um volume de finalizações muito alto, até o jogo de ontem o Flamengo tinha 45 finalizações nos últimos 3 jogos, 4 gols. Ontem ele teve 18 finalizações e 1 gol. 19 Está claro finalizações. que ele precisa melhorar a qualidade das finalizações e a efetividade dele. E aí, cara, eu acho que é uma deficiência de elenco. O melhor elenco do Brasil não pode ter só o Pedro, de jogador de definição, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, quais são as reservas do meio-campo do Flamengo? Everton Araújo, me ajuda. Alan, Matheus Gonçalves, pode ser atacante ou meia, que quase não entra, tem jogado muito pouco com o Felipe. Ontem, por exemplo, não entrou no jogo. Concordo. Tem carências no setor então, também. Aí, o que ele fez ontem? Por isso que eu acho que o Felipe errou ontem, não na rotação. Na escalação? Rodar 3 jogadores. Ele pode rodar 3 jogadores, acho que tem que fazer mesmo. Ele tem que fazer. Só que ontem, o Felipe, o que ele fez? Ele tirou o pulmão do time. Ele tirou o Wesley, que é um cavalo pelo lado direito, que é um jogador que resolve um monte de jogo do Flamengo na força, e tirou Pulgar e Gerson. Ele mexeu na estrutura do meio-campo, deixou a Arrascaeta que não está num bom momento, físico e técnico. E aí você tirou a intensidade, boa parte da intensidade do time. Eu acho que ele errou nas escolhas da rotação. Agora, não sei, o que você falou, não sei se a fisiologia pediu para tirar esse cara. Tá no eminente, pode ser que ele se lesione se jogar. Aí a gente não sabe adivinhar, não pode adivinhar, né? Mas se realmente tivesse essa possível lesão, o cara vai jogar 45 minutos, vai ter lesão, vai jogar o tempo todo, vai ter lesão, não entraria nem no final do jogo, né? Pois é. Então, assim, eles entraram viram que realmente estava complicado, eles entraram em campo. Eu não
mudaria, principalmente um jogo de Libertadores, jogando dentro de casa. Haja visto que o Flamengo, nós temos que falar, o Flamengo vem de 2 resultados positivos na estreia da Libertadores, mas não foi uma estreia maravilhosa. E outra, eu sou partidário de vencer. Entrou em campo, venceu, entregou, deu 3 pontos e vamos melhorar. Então foram 3 pontos. Depois contra o Vitória, tampouco foi aquele jogo de encantar todo mundo. E nós sabemos o que aconteceu lá. Então, o Flamengo me ganha o jogo também. Então, está faltando, de fato, o Flamengo ter um jogo assim, eu falo assim, hoje o Flamengo foi aquele que estamos acostumados a assistir. Contra o Inter no segundo tempo? Contra o Inter no segundo tempo foi muito bom, mas o primeiro tempo primeiro tempo já não foi tão bom. Você nem o segundo tempo. Exatamente. O segundo tempo deu a mostra de que realmente é um time que vai brigar. Bom jogo, mas o Inter jogou bem também aquele jogo. Sim, um jogo de 2 grandes equipes. Exatamente. Né? Sim, foi um bom Nós jogo. falamos, são os 2 times que mais armas tem hoje aí para conquistas agora, juntamente com o Palmeiras, com o Clube Palmeiras. Agora, então eu penso dessa maneira, por isso eu não mudaria. Porque o Flamengo tem que vencer esse jogo, o Flamengo joga no Maracanã, em casa é sempre importante vencer, sobretudo em Libertadores, e haja visto que depois você vai ter o Inter e depois vai jogar fora em um lugar difícil depois pela Libertadores. Então, de repente, eu mudaria uma peça ou outra peça, não tiraria, como você falou, o pulmão do time, tirar 3 jogadores que fazem a diferença. E realmente demonstrou que não tem quem possa suplir esses 3 atletas. Agora, vamos lá, Você falou de meio campo, talvez por isso, inclusive, o Jorginho, que o Flamengo já queria ter trazido lá atrás, só não veio lá atrás porque o Arsenal não teria como escrever jogador no lugar do Jorginho. E o Flamengo conta com o Jorginho agora na próxima janela. De primeiro e de segundo. Exato, pode até dar muitas opções. Ele vai ser a ficha número 1. Isso vai dar uma diferença enorme. Só para mostrar o banco, a gente está debatendo as alterações, aí ele colocou o Wesley no intervalo, no lugar do Varela. Ele colocou o Pulgar também no intervalo, colocou o Gerson e o Luiz Araújo e o Pedro, que, voltando de lesão, entrou aos 28 do segundo tempo. Eu acho assim, eu não gosto muito profeta do acontecido. E esse é o time final. E, cara, com os jogadores que estavam em campo, sinceramente, Claro. Então, era mais que suficiente para ganhar o jogo. Esse é o ponto. Você olha o teu calendário e você eu vou jogar contra o Inter em casa, Inter, como disse o Felipe, muito duro, muito complicado, time azeitado, e foi mesmo, né? Super complicado. Vou jogar contra o Tátira, fora. Vou jogar contra o Vitória, fora, né? E aí eu vou ter um jogo contra uma equipe estreante em Libertadores que ninguém dava R$5 por eles, né? E um erro até, né? Porque... Eu acho que é um erro geral, essa avaliação sobre o Central Córdoba. Um erro de avaliação, porque esse cara, o treinador... O Omar Felipe. O Omar Felipe tem feito um trabalho muito bom lá. Acho que talvez esse time devia ser um pouquinho melhor avaliado. Mas quando você olha a tabela, poxa, esse é um jogo que você tira 3, olha o teu time, como falou o Rizek, e não dá para ganhar? Pô, acho que dá para ganhar bem. Dá para ganhar bem, né? Só que, às vezes, o que você planeja, né? A bola começa a rolar e começam a acontecer coisas meio sobrenaturais. Por exemplo, o pênalti do Léo Pereira. É sobrenatural, né? O Léo Pereira é um jogador que, assim, é muito raro ver ele ter o nível de atuação que ele teve ontem, né? O que é aquilo, Felipe? Foi um reflexo, você acha? Porque não faz nem sentido. É muito difícil. Isso é muito difícil falar assim, porque eu nunca fiz pênalti dessa maneira. Mas sempre que eu vi, eu já vinha com o braço para trás e muitas vezes eu perdia o poder de reação, né, de reagir para um lado, reagir para o outro, porque eu estava com os braços para trás. Isso é realmente muito complicado, e muito perto. Assim, ele não tem culpa disso, de fato ele não tem culpa, mas é difícil até falar desse tema. Eu acho que não deveria ser pênalti uma jogada como essa. Sabe, o cara do lado vai chutar a bola, o cara tá com a mão aqui, bate na mão do cara, assim, é muito complicado tirar a mão, o cara tem que chegar com a mão para trás, sabe, de fato é o que tem que fazer, né? O erro dele foi chegar com a mão pro alto, sabendo que não pode, vai com a mão para trás, porque senão... Mas numa bola que tá meio pulando. Muito o cara deu um toquinho. Meio sobrenaturais. A gente falou aqui sobre... Na primeira hora já sobre o jogo, que o jogo foi jogado, que o Flamengo tem as questões, você também destacou a questão de como um time joga como uma final de Libertadores e o Flamengo um pouco desatento. A ausência desses jogadores, talvez, principais ali, com o Felipe Luiz tendo que administrar, também dá essa sensação de talvez um Flamengo tendo que fazer escolhas de competições? Dá a sensação. E que isso influencia, claro, na concentração do jogador. Mas a justificativa do Felipe, ela é aceitável. Os jogadores que vêm em sequência de jogos, o Varela que vinha jogando bem, o Wesley que teve jogos com a seleção.
O Gerson, que teve uma contusão na seleção. O Pulgar, que joga todo jogo, assim. Ele não inventou nada. Ele está falando situações e aí, assim, a gente precisa ser honesto, assim, a gente não tem os números que ele tem de planilha, de fisiologia, assim, a gente tem que respeitar. Só que também a gente tem que respeitar a nossa opinião, de que a gente falava que o elenco do Flamengo aguentaria os baques. Eu acho que, assim, em relação... Vamos caso a caso. O Jailson já falou isso aqui mais cedo. Talvez o gap, a diferença, o degrau maior do titular para o reserva, no momento, seja mesmo em relação ao Gerson. Porque assim, alguém vai falar, e o Pedro? Não, o Pedro você não contava com ele há um tempão, desde setembro. E o Pedro, as coisas aconteceram sem o Pedro. Né? O Flamengo continuou fazendo gol e tal. Então, dos 3 deixados de lado ontem, para mim a diferença maior é em relação ao Gerson. Em relação ao Gerson, foi ali que o Flamengo perdeu o jogo? Talvez em questão de posicionamento, e que você mesmo destacou, né, Jailson, no lance do segundo gol, talvez sim. Mas ainda assim, o Flamengo, pensando como formação de meio campo, criou situações para ganhar o jogo e perdeu muito gol. É que senão a gente vai individualizar muito e a gente vai esquecer que isso é o futebol. Que de vez em quando ganha, de vez em quando perde. Isso. Sim, só a segunda derrota. E não é porque perdeu 2 jogos em 40 que... Senão você explica tudo. É. E assim, você não vai explicar tudo, não tem jeito. Mas posso só colocar um ponto aqui, lembrando do que a gente falava ontem sobre o Vasco e o Carille, lembra? Que assim, se você recebe, como a gente falava do Corinthians, o jogador tá para estourar, tá machucado, não sei o quê, aí você não tem escolha, você poupa o jogador. De resto, você depende muito mais de um aviso do departamento médico do tipo, o cara vai estourar, não jogue. Quando você E do calendário. E do calendário. Porque se você olha que vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, você sabe, esse jogo é muito apertado, posso me complicar ali. E numa boa, o pessoal do Central Córdoba já foi embora? Já foi. Assim, foi. Foram ouvindo funk, inclusive. Você vai jogar contra o Central Córdoba em casa, você sabe que olha, eu acho que vai dar para jogar aqui. Sim. Acho que aqui dá... Sério. Ninguém ia pensar diferente. Olha para mesmo sendo Libertadores. Então, Bruno, em algum momento, talvez você tenha que segurar jogadores que vêm nessa sequência, como o Pulgar, como o Wesley. Principalmente por ser Libertadores. Principalmente? Não. É isso, galera. Concordo parcialmente, tá bom, em relação a isso, né? Que, como falei, né? Desde a coletiva do Felipe Luiz, né? Que perdeu um jogo, tá tudo errado, que vai, né? Começa a querer fazer crise e tudo mais. Infelizmente foi uma fatalidade, o Flamengo não tava bem, a gente percebeu isso claramente, né? Mesmo que o juiz desse mais 15, 20 minutos de jogo, o Flamengo não conseguiria empatar. Você vê aquela bola no finalzinho do Bruno Henrique. Ou naquele dia, infelizmente, não estava dando nada certo pro Flamengo, tá bom? Mas também escolhas do Felipe Luiz, né, na escalação. A gente até reclamou isso sobre a questão do Matheus Gonçalves, de não estar tendo oportunidade, né? Fez toda a diferença. Poderia tirar o Everton Araújo e colocar o Matheus Gonçalves. Poderia ter mudado totalmente a dinâmica do jogo, né? E alguns jogadores importantes também num banco de reserva. Isso que a torcida ficou bem chateada. Até falou sobre a questão de priorizar. O próprio presidente Bapo falou isso em vários podcasts, que a prioridade era o Brasileirão. E agora ele sabe que não, né? Se não levar a sério a Libertadores, a torcida vai cobrar e vai cobrar muito caro no CT do Flamengo, tá bom? Isso deixou bem claro em relação a isso. Tivemos também o episódio do Wesley, né? De um torcedor que é influência também do Flamengo, que criticou, né, o Wesley nas redes sociais, e ele não gostou e começou a xingar o torcedor. Até a gente falou sobre isso também, né? Que a gente não concorda com isso. Independente se tá certo ou tá errado, o jogador tem que provar isso dentro de campo, né? Tem que dar resposta dentro de campo. Não sair criticando, sair chutando todo mundo. E mesmo assim o Wesley depois pediu desculpa também, né? Ele se redimiu, né? Foi pedir desculpa ao torcedor pelo gesto, pelas palavras que ele citou. Palavra muito forte, né? Que ele falou, xingando o torcedor e tudo mais. Mas vida que segue, tá bom? Agora o Flamengo é juntar os cacos, né? Corrigir o que deu de errado para poder voltar ao trilho novamente das vitórias. E o que tá pegando bastante, não só nesse jogo, em vários jogos do Flamengo, é a questão da contundência. O Flamengo cria muito, mas não consegue finalizar, não consegue dar um chute fora da área, um ou outro chute. O Flamengo tem muitas chances dentro da área, mas os jogadores não aproveitam. Juninho, como sempre, perdendo bastante gol. Cebolinha também. O Flamengo tem que aperfeiçoar melhor essa questão do ataque, né? Isso não é de agora, é de vários
treinadores que passaram pelo Flamengo, sempre o mesmo problema. O Flamengo cria, mas não consegue ser finalizador, né? Não consegue ser mais contundente. Eu espero que com a volta agora do Pedro, o time consiga ter um aproveitamento melhor na questão da finalização, tá bom? Em relação à finalização, o jornal O Globo trouxe agora há pouco que Pedro pode começar como titular diante do Grêmio. A utilização do camisa 9 por Felipe Luiz vai seguir os critérios físicos de controle de carga e readaptação. Tá bom? Boa notícia aí, Pedro de volta. Embora ele tenha entrado já no segundo tempo, né, diante do Central Córdoba, mas a gente viu claramente que a bola mal chegava no jogador, né, mal tinha oportunidade, só teve 1 ou 2 lances, o qual inclusive foi muito bom. A bola chegou para ele, ele conseguiu matar, tecnicamente plástica, né? Ele ajeitou a bola lá, não lembro quem foi que bateu e chutou quase que a bola entra, né? O goleiro conseguiu fazer uma boa defesa. Mas é isso, tá bom? Espero que o Flamengo se recupere o mais rápido possível. Ontem teve a visita ao CT, a questão do novo sócio-torcedor, né? Que promete aí bombar, ser um grande exponencial financeiro dentro do Flamengo. Também tivemos aí a visita no CT, até o próprio Lazoeiro, o Paparazzo, entre outros, estiveram lá fazendo a cobertura, né, do novo CT do Flamengo, de reestruturação, tudo mais, algumas coisas que eles implantaram, né, questão de modernização na parte fisiológica e na parte clínica também, tá bom? O Flamengo avançando mais ainda nessa questão de recuperação do jogador. Lembrando que domingo, 5 horas da tarde, já temos o horário definido, né, aquela questão do calor e tudo mais, foi definido às 5 horas da tarde, com essa nova alteração do horário. Grêmio e Flamengo direto da Arena do Grêmio, tá bom? Jogo fora de casa, jogo muito complicado, mas o Flamengo tem que ir pra cima porque agora é focado em vez, já que quer focar o Brasileirão, nada melhor do que já ganhando do Grêmio no domingo, tá bom? Mas coloque nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, para deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, troca de passes, Sport TV e ESPN Brasil. Valeu!